senhor presidente. Obrigada, senhor presidente. Cumprimentando Vossa Excelência, os colegas. Agradeço ao doutor Tiago por ter atendido o nosso convite. Doutor Tiago, esse sistema de OS acabou sendo criado até por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, da qual eu sou uma defensora. Só que quanto mais eu estudo essa compreensão toda, essa organização toda, eu penso que o que nós gastaríamos com uma carreira pública na seara médica talvez fosse menos, né? Então, nós adotamos um modelo, né, em virtude das dificuldades de contratação, engessamento estadual, mas no final eu tenho dúvidas se esse modelo é mais econômico mesmo, né? Se não seria mais econômico, mais seguro nós temos uma carreira médica propriamente dita. Então, a minha primeira indagação, se o senhor tem alguma opinião a esse respeito. A segunda indagação diz respeito à remuneração dos diretores das OS, porque nós sabemos que, teoricamente, as OS não podem ter finalidade econômica, né? Isso acontecia principalmente com as filantrópicas, que eu acho que foram as primeiras a serem contratadas nesse formato. Só que é pouco crível, né, que grandes OS possam manter dirigentes que precisam se dedicar 24 horas sem ganhar nada. Então, minha primeira pergunta, não seria melhor prever claramente que eles podem ter uma remuneração, mas que essa remuneração não poderia ultrapassar o teto constitucional? E aí já incluo Vossa Excelência e os colegas de Ministério Público junto ao TCE têm recebido denúncias de dirigentes que recebem valores muito superiores ao do teto constitucional? Na sequência, eu tive acesso a uma representação feita por Vossa Excelência e, pela leitura da representação, eu tenho a sensação de que a nossa cabeça funciona de maneira muito parecida. Eu não sou muito formalista no sentido de que qualquer tipo de divergência com relação ao que está na lei poderia ser interpretada como uma ilegalidade, mas eu considero alguns sinais como indicativo de ilicitude. Eu estou falando especificamente de uma representação que Vossa Excelência elaborou com relação à aquisição dos respiradores, né, da empresa Rixin, se eu não me engano, que é uma empresa chinesa. O que me chamou a atenção nessa contratação, chamou a atenção do senhor também, né, que foi a participação de um senhor chamado Basilis Fantazis, que não é um senhor, até onde eu pude levantar, da seara médica, e esse senhor participou como intermediário sem apresentar nenhum documento de representação da empresa contratada. E ele foi indicado pelo atual, ou na época, presidente da São Paulo Invest. Então, a pergunta que eu faço a Vossa Excelência é se o senhor, a representação, se eu não me engano, é de junho, se Vossa Excelência já conseguiu, né, entender ou apurar o porquê da participação desse senhor. Porque eu requeri a oitiva dele nesta CPI, requeri também na Comissão de Saúde, os pedidos estão em análise, entrei em contato com o Ministério Público Estadual e também indaguei a Procuradora de Estado, o secretário de Saúde. Ninguém consegue explicar, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor, tá? Não é dizer que não querem explicar, não é isso. Ninguém consegue explicar o porquê da participação desse senhor. Então, eu queria saber se, eventualmente, né, nesses 2 meses que se passaram, se Vossa Excelência consegue explicar, né, se já apurou, de onde é que saiu esse senhor, por que ele participou, qual o papel dele nessa história. Porque até onde eu pude aprender, ele é de Brasília, ele tem empresas de informática, e, inclusive, já esteve envolvido aí em várias buscas e apreensões, em vários questionamentos de irregularidades em licitações, junto a vários órgãos públicos, inclusive de fora de São Paulo. E uma pergunta até um pouco nova, porque até agora eu venho questionando muito sobre a seara da saúde, mas eu vou abrir, né, eu vou propor para casa uma comissão parlamentar, uma frente parlamentar
na seara da adoção, tá? Eu estou muito preocupada com a demora nos processos de adoção, as crianças acabam, vamos dizer, entre aspas, né, envelhecendo nas instituições. E eu queria perguntar para o senhor se nesse período que o senhor está à frente do Ministério Público, eventualmente chegaram informações, denúncias, indícios de que instituições, né, que acolhem crianças que estão aguardando adoção, eventualmente teriam praticado algum tipo de irregularidade no recebimento de verbas, né, sejam OS, sejam ONGs. Eu queria saber se tem alguma coisa no TCE especificamente nesta seara. Então, são essas as minhas indagações, agradecendo imensamente Vossa Excelência e parabenizando, né, pelo rigor técnico, pela qualidade do seu trabalho, que eu pude constatar mediante a leitura da representação. Era isso, senhor presidente. Respondendo à deputada Janaína. Obrigado, presidente. Obrigado, deputada Janaína, pelas palavras. Fico muito orgulhoso de ouvir isso, principalmente da senhora, que é uma pessoa que eu admiro e que acompanhei a sua trajetória aí ao longo dos últimos anos. Voltando indo agora para as questões da doutora Janaína, de fato, doutora, existe uma dificuldade até mesmo de termos acesso a essas remunerações no âmbito dos dirigentes das entidades do terceiro setor. Eles são resistentes, relutantes, inclusive, de fornecer isso ao Tribunal de Contas. Os relatores, os conselheiros, eles têm exigido acesso a isso, até para que nós possamos cruzar essas informações, saber a carga de trabalho, a carga horária de trabalho dessas pessoas, o valor da remuneração, cruzar, porque muitos são médicos, inclusive, do próprio Estado, de vários municípios. Nós sabemos que os médicos eles possuem vínculos com diversos entes federativos. E hoje está muito em voga essa questão da pejotização. Então, eles utilizam uma pessoa jurídica para prestar serviço a diversas entidades. Então, tudo isso, nós, de certo modo, temos, inclusive, dificuldade de ter acesso a essas informações também. Não é algo simples. Mas nós estamos, para e passo, caminhando para ter acesso a tudo isso, cruzando os dados. Então, eles precisam, há uma exigência do Tribunal de Contas de que eles divulguem também essas informações nos portais da transparência, porque, afinal de contas, são recursos públicos. Eles devem, o Estado, ao terceirizar, ele tira uma parcela do recurso público que deveria ser executada pelo regime jurídico administrativo, repassa para a entidade do terceiro setor, e essa entidade, nessa parcela de recursos públicos, deve prestar contas ao Tribunal de Contas, como está escrito no artigo 71 da Constituição, e também deve prestar contas à sociedade, ampliar o controle social através da divulgação de todas essas informações nos seus portais de transparência. Eles têm uma resistência, mas é aquela resistência que não tem como ser vencida. Eles vão ter que fazer isso, os que não fazem vão ter que começar a fazer até por uma exigência natural da sociedade. Sobre o modelo de contratação, deputada, eu, sinceramente, não consigo afiançar para a senhora, nesse momento, qual seria o modelo ideal. Eu tenho certas dúvidas e já pensei de uma forma, já pensei de outra forma. Eu sempre fui muito defensor do concurso público e continuo sendo defensor do concurso público, mas eu acho que nós terminamos caminhando muito para os extremos. Nós não tínhamos nada, fomos para um outro extremo, e eu acho que agora a gente precisa caminhar para o meio termo, né? Precisamos buscar aquela ideia aristotélica da virtude, porque o Estado brasileiro está muito engessado, há uma dimensão muito grande, há uma ineficiência na prestação de serviços públicos, isso é notório, a sociedade nos cobra muito isso. O Estado brasileiro, ele, além, diante desse tamanho que ele terminou ficando, o custo de despesa com o pessoal é altíssimo. Se a Secretaria do Tesouro Nacional determinou que, a partir de 2022, essas despesas com o pessoal das entidades do terceiro setor devem entrar no limite de gastos com o pessoal. Se isso realmente acontecer em 2022, doutora Janaína, eu tenho a impressão de que todos os entes federativos irão descumprir o limite de gasto com o pessoal. É a impressão que eu tenho, porque essa fuga realmente para o terceiro setor, ela também se deu em razão do limite de gastos com o pessoal, para se desviar desse limite de gastos com o pessoal. Então, aquele dado que eu trouxe aqui para os senhores antes, e que eu vou encaminhar por escrito, o Estado de São Paulo hoje tem contratado com as entidades do terceiro setor 21 bilhões de reais.
né? Então, desse valor, eu não tenho um percentual aqui nesse momento, mas eu imagino que pelo menos 80% disso, até um pouco mais, seja com despesa direta de pessoal. Então, isso ingressando como despesa de pessoal no âmbito da gestão do Estado, vai certamente estourar o limite de gastos com o pessoal. Então, eu acho que é uma discussão importante, interessante, nós temos que travar, a sociedade tem que discutir isso. A impressão que eu tenho é que as pessoas ainda não perceberam a gravidade da crise econômica que nós estamos vivendo, assim como há relatos históricos da época da Segunda Guerra Mundial, quando a guerra ainda estava em curso, as pessoas não tinham a exata noção daquilo, a impressão que eu tenho é a mesma. Hoje, quando eu olho para a Bolsa de Valores a 105 mil pontos, quando eu olho economistas ou até pessoas do próprio governo dizendo que o Brasil vai ser um V, que vai crescer, que vai disparar, isso tudo me causa muito espanto, porque a realidade dos números que nós temos identificado é realmente muito preocupante. A situação é que nós viveremos uma década muito difícil, a recuperação será cruel. A situação realmente não é fácil. Então, tudo isso precisa passar em discussão, precisa ser revisto. As pessoas já começaram a falar em reforma administrativa, no âmbito federal, já tem uma comissão discutindo isso. Então, tudo isso precisa ser tratado, mas tratado com equilíbrio, com bom senso. Também você não pode levar tudo para o outro extremo. É tentar identificar um mecanismo que realmente seja eficiente para a sociedade. Sobre o questionamento da senhora a respeito da investigação dos respiradores, de fato, nós recebemos uma denúncia do senador Major Olímpio, no começo de abril, tratando dessa contratação, fizemos uma investigação séria, rigorosa, a respeito do assunto, e a nossa investigação encerrou com aquela representação, com todos aqueles dados que nós fizemos o cruzamento, com as informações a respeito do aparente, né, do eventual sobrepreço, porque aqueles respiradores terminaram custaram o dobro dos respiradores que foram adquiridos pelo Butantan, com a perspectiva de que eles chegariam em 7 dias. E na época da nossa representação já tinha passado mais de 60 dias e poucos respiradores tinham chegado àquele momento. Então, a contratação em si se demostrou realmente antieconômica e não foi exitosa. É evidente que tudo isso precisa ser contextualizado com o momento de dificuldade que nós passamos. O mundo inteiro estava buscando respiradores, mas, de fato, o resultado concreto dela não foi dos melhores. Especificamente sobre esse senhor que a senhora mencionou, tudo que nós apuramos é o que consta naquela representação. Tem uma outra informação aí de vínculos, de ligações políticas dele, de doações eleitorais, que eu entendi melhor não fazer constar na representação para evitar qualquer polêmica e qualquer discussão, até porque entendi não pertinente para o deslinde daquilo. Então, eu não tenho maiores informações além dessas que eu menciono agora para a senhora. Com relação à última indagação a respeito dos menores, o Tribunal de Contas não tem, doutora Janaína, nem o MP de Contas, nós nunca recebemos nada a respeito desse assunto, eu não tenho nenhum conhecimento. O que nós temos recebido são muitas denúncias a respeito de contratações emergenciais no âmbito da saúde. Se eu tiver esquecido alguma coisa, deputada, por favor, eu estou à disposição.